Olá a todos! O experimento que eu vou fazer agora é o experimento da pilha de Daniell, utilizando sulfato de cobre, que eu coloquei nesse copinho que está aqui, já tem sulfato de cobre, e aqui, nesse outro copo grande, também sulfato de cobre. Isso daqui eu tirei aqui desse, já coloquei, já adiantei o processo, já fiz a solução, está aqui sulfato de cobre. Sulfato de cobre eu já joguei aqui, já está na solução, já está aqui dentro dos dois, tanto do copinho como do copo maior. Vou pegar agora esse copo pequeno e vou colocar dentro desse copo grande. O motivo disso ficará claro daqui a pouco. Ou seja, eu estou colocando o copo pequeno dentro do copo grande. Não é um processo usual para se fazer a pilha de Daniell, que geralmente usa ponte salina ou placa porosa. Pilha de Daniell tem que ter soluções separadas. No caso, sulfato de cobre. Eu vou usar sulfato de zinco em soluções separadas e unidas por uma placa porosa ou por uma ponte salina. Se não for assim, não é pilha de Daniell. Seria pilha de limão, seria pilha de água e sal, seria pilha de moeda, que são pilhas de célula simples. Essa é a diferença. A pilha de Daniell tem que ter solução separada, duas soluções separadas, no caso. Aqui eu tenho sulfato de cobre. Terei uma solução de sulfato de zinco, separada. Poderia ser separada por uma placa porosa ou por uma ponte salina. Aí é pilha de Daniell. Se não tiver isso, não é pilha de Daniell. São pilhas de célula simples. Como eu disse, pilha de limão é uma pilha de célula simples. Pilha de água e sal é uma pilha de célula simples. Pilha de moeda é uma pilha de célula simples. Porque não estão separadas por placa porosa nem por ponte salina. No local da placa porosa, eu vou usar a casca de ovo. Ou seja, é um processo diferente do que é feito geralmente com as pilhas de Daniell. Eu estou usando a placa porosa, a porosidade do ovo, e dentro do ovo eu já coloquei uma solução de sulfato de zinco, que está aqui, ó, sulfato de zinco. Eu já adiantei e já coloquei aqui dentro, aqui tem uma solução, coloquei água dentro da casca do ovo e coloquei sulfato de zinco, está aqui. Agora eu vou colocar esse ovo sobre esse copo, esse pequeno copo que eu coloquei dentro do copo grande, é justamente para ser pilar, para ser um apoio para esse ovo ficar apoiado. Por isso que eu coloquei esse copo pequeno. Esse copo pequeno serve de apoio para o ovo. O ovo tem solução de sulfato de zinco. O copo pequeno e o copo grande têm solução de sulfato de cobre. Estão separados. São soluções separadas. No caso, existe uma placa porosa que está separando as duas soluções. Essa placa porosa é a casca do ovo. Se não tiver essa separação, não é pilha de Daniell. Torno a dizer. Existem muitos materiais que dizem confusamente, de uma forma confusa, que pilha de limão é pilha de Daniell. Não é. Que pilha de água e sal num mesmo recipiente, com cobre e zinco, é pilha de Daniell. Não é. Não está separada por placa porosa nem por ponte salina. Pilha de moeda, tem outras que dizem que pilha de moeda é pilha de Daniell. Não, não é. Pilha de moeda é pilha de volta. E não está separada por ponte salina e nem por placa porosa. Então não é pilha de Daniell. Para ser pilha de Daniell, tem que estar em soluções diferentes. Tenho aqui o sulfato de cobre e o sulfato de zinco separado por uma casca de ovo, que é a placa porosa. Poderia estar em duas soluções, dois copos. Um copo com sulfato de cobre e um copo com sulfato de zinco. E uma ponte salina. O que seria uma ponte salina? Um barbante embebido com água e sal, unindo os dois. Aí também seria pilha de Daniell. Tá? Então agora vamos fazer
a pilha de Dênio concretizada. Coloco aqui no sulfato de cobre, na solução de sulfato de cobre, um fio de cobre. E vou ligar aqui nesse jacaré. Agora, essa parte é meio delicada, eu vou colocar esse parafuso que tem a parte de fora dele com uma pintura de zinco, ou seja, ele é banhado a zinco, né? A parte de fora dele está com zinco. Eu vou colocar nesse jacaré. E com todo cuidado eu vou colocar dentro do ovo. Dentro do ovo. Mas primeiro, antes disso, eu já vou ligar aqui no multímetro, que é para ter melhor movimentação na hora de concluir o experimento. Então já vou ligar aqui no multímetro, para que eu tenha uma melhor movimentação de mão, né? Ter jeito melhor para movimentar aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó, esse parafuso que está banhado em zinco, tem uma cobertura de zinco dentro da solução de sulfato de zinco que está no interior do ovo e não está em contato com o sulfato de cobre. Não estão em contato. Está aqui. Então, agora eu vou ligar o multímetro, registrando a voltagem até 20 volts, e foi registrado aqui que essa pilha gerou 1,02 volts. Uma pilha de Daniell feita com solução de sulfato de cobre, separada por uma casca de ovo, que é a placa porosa, separando o meio interior do ovo, que tem solução de sulfato de zinco. As soluções não estão em contato, estão separadas por uma placa porosa. Isso é pilha de Daniell. Isso é pilha de Daniell. Tem que ter uma separação entre as duas soluções. Tem que ser duas soluções e uma separação. Tem que existir isso para ser pilha de Daniell. Seja por uma placa porosa, que no caso aqui é feito pelo ovo, ou seja por uma ponte salina, que pode ser feita por um tubo de água e sal, sal de cozinha ou bicarbonato em separado, unindo duas soluções, ou até um barbante unindo duas soluções. Eu vou fazer esta outra pilha de Daniell em sequência a essa para mostrar. É a pilha de Daniell mais usual que existe. É a pilha de Daniell feita em duas soluções separadas, unidas por uma ponte salina, que pode ser um tubo com água e sal ou um barbante, um material que esteja embebido em água e sal. Ou uma placa porosa, tipo 2 aquários com uma parede no meio com uma placa porosa, digamos assim, 2 aquários com uma solução de sulfato de cobre e uma de sulfato de zinco, separado no meio por uma placa porosa. Tem que estar separada por uma placa porosa ou por uma ponte salina. Só assim é pilha de Daniell. Eu estou dando muita ênfase a isso porque os materiais de divulgação e até mesmo materiais estudantis que eu vejo confundem. Fala que pilha de limão é pilha de Daniell. Não é. Não é pilha de Daniell. Não tem essas observações que eu estou fazendo agora. Pilha de água e sal. Água e sal. 2 eletrodos, um de cobre e um de zinco. Na mesma solução. O pessoal divulga que isso é pilha de Daniell. Não é pilha de Daniell. Não está separada por uma ponte salina ou por uma placa porosa. Já vi até materiais que dizem que a pilha de moeda, a pilha de volta, é uma pilha de Daniell. Não é. Não é uma pilha de Daniell. Não tem essa estrutura que está aqui. Essas pilhas que eu acabei de citar são chamadas pilhas de célula simples. Tá? São feitas como? São feitas com a pilha de volta, de moeda, a pilha de limão, a pilha de água e sal numa mesma solução, colocando 2 eletrodos de cobre e zinco e outros materiais, etc. É pilha feita com refrigerante. Não é pilha de Daniell, isso é pilha de célula simples. Tem que ser divulgado isso porque existe uma grave divulgação errada do que é pilha de Daniell. A divulgação está sendo muito generalizada. Tudo é pilha de Daniell. Não, pilha de Daniell é isso que está aqui. Tem que ter 2 soluções separadas. Uma, no caso aqui, de sulfato de cobre, outra de sulfato de zinco. Tem que ser do mesmo ânion, ou seja, sulfato, sulfato. E de metais diferentes. Cobre
eu coloco um eletrodo de cobre. Sulfato de zinco, eu coloco um eletrodo de zinco. Se fosse alumínio esse eletrodo, eu teria que colocar aqui dentro um sulfato de alumínio. Pode ser feito com outros metais, contanto que eu uso o mesmo ânion, no caso sulfato, e o cátion do metal em questão, cobre e zinco. E se eu usar, por exemplo, nitrato de cobre e sulfato de zinco. Não, se eu usar nitrato, tem que ser nitrato de cobre, nitrato de zinco. Tem que ser o mesmo ânion. Só assim caracteriza a pilha de Daniell. Quero deixar bem claro para que seja tirada esta ideia errada de que tudo é pilha de Daniell. Torno a dizer, pilha de moeda não é pilha de Daniell, é pilha de volta. É uma pilha de célula simples, pilha de água e sal, com eletrodos de metais diferentes numa mesma solução. Não é pilha de Daniell, é pilha de célula simples. Pilha de limão não é pilha de Daniell, é pilha de célula simples. Pilha de refrigerante não é pilha de Daniell, é pilha de célula simples. Quem vos fala é o professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, matemático, físico, com mestrado em matemática, com mestrado em física, engenheiro elétrico. E essa é uma produção minha, professor Sidney Pinheiro Duarte Santana, e de minha esposa, engenheira de produção, Roseli Correia Santana Duarte. Esse vídeo é produzido por nós dois, de nossa autoria. Muito obrigado.